vocês? Nós aqui de volta. Canal Matriusca, trazendo informações de qualidade sobre a saúde da mulher. Isso aí. A gente tá falando de? Anticoncepcional. Isso aí, continuando naquele tema. E a gente vai abordar algumas outras coisas agora nessa continuidade. Muito Você estava me falando de umas dúvidas que são bem comuns, né? Que as pessoas têm. Acho que a gente podia chegar nesse ponto. Eu acho engraçado que algumas pessoas, né, perguntam pra mim coisas sobre pílula, né, na hora da consulta com a nutrição. Mas o ideal é perguntar sempre pra ginecologista, né, que é a pessoa mais indicada pra te orientar e tirar todas as suas dúvidas sobre anticoncepcional. Mas, Tânia, uma coisa que me perguntam bastante: eu tomo anticoncepcional e aí a pessoa vai acompanhando lá o calendário, né, mais ou menos teórico da possibilidade de fertilidade, e aí ela fica com medo de ter acontecido alguma coisa e vai e toma a pílula do dia seguinte. Isso é um mito? Isso é necessário? Como é que é? Eu tomo pílula em cima de pílula, né? O que pode acontecer? É uma falta total de confiança no método, né? Nossa, nem falam. Então, o pânico absoluto de ter filho, né? Ou pânico absoluto de ter filho, né? Mas assim, eu já vi pessoas muito regadas que tomavam a pílula religiosamente, mas pelo pânico de ter filho, o que acontece? Quando tinha uma relação sexual e com preservativo ainda por cima, né? Uau, aí é muito pânico. Religioso no mesmo horário, mais preservativo. Ia lá e rompia a camisinha, ia lá e tomava a pílula do dia seguinte. Jesus. Sabe o que essa pessoa tá ganhando com isso? Nada. Em eficácia não ganhou nada. Tá? Você não aumenta a eficácia da pílula porque você somou pílula mais camisinha, mais pílula do dia seguinte. Eu tenho até medo de falar que não soma vantagem porque a camisinha está protegendo a pessoa de doenças transmissíveis pelo sexo. Então acho que você já ganha nisso. E o casal que se adapta a usar preservativo, até futuramente tem chance de conseguir deixar a mulher livre da pílula, o que eu acho bacana. Muito interessante. Vamos dividir aí as responsabilidades. Né? Mas você não ganha nada, tá? Se você toma a pílula de forma regrada, né? Direito, né? E tal. Tipo, atrasos pequenos, de vez em quando atrasa um pouquinho, mas vai lá e lembra de tomar. Gente, não precisa. Dá pra confiar, é um método muito, muito, muito eficaz. Tem estatísticas que seguro, mostram, né? Uma chance de... Não é 100%, não existe método 100% eficaz, tá? Infelizmente, não Só tem. o AA, né? A abstinência absoluta, é o único método 100% eficaz. A abstinência absoluta funciona, mas a gente está falando de um método para evitar gravidez em pessoas que fazem sexo. Exatamente, pessoas sexualmente ativas, né? Então, a pílula anticoncepcional, quando você soma com a pílula do dia seguinte, você está somando mais remédio, aumentando o risco de você ter náuseas, dor de cabeça, efeitos colaterais de hormônio, porque está somando aí hormônio e acaba não trazendo nenhuma vantagem na eficácia. Então, você não está trazendo vantagem nenhuma, está trazendo lucro para a farmácia, né? Levando lucro para a farmácia, que você está comprando lá sem precisar, tá? Agora, por exemplo, né, a gente está falando, é importante colocar que a gente está falando daquela mulher que é regrada no uso da pílula, né? Então, por exemplo, o que é ser regrada no uso da pílula? É tomar todos os dias no mesmo horário, mais ou menos. Agora, se a mulher deixou de tomar pílula por algum período, é interessante ela tomar a pílula do dia seguinte? E o que é esse período? É um dia, 2 dias, uma semana? Como é que é? Isso aí tem algumas pílulas que tem variações nisso, tá? Mas geralmente quando o atraso da pílula é maior do que 12 horas, a gente já dá a recomendação de usar um método contraceptivo adicional. Em especial quando tá nos primeiros dias de uso da pílula. O que acontece? Pode dar chance do ovário produzir hormônio. Pensando aqui, sendo bem rigoroso, isso aí na verdade é muito rigoroso, né? Porque quando a gente vê, 12 horas não daria tempo do ovário produzir hormônio e ovular, né? Só que nos primeiros dias, o que acontece? A maioria das pílulas, né, tem uma pausa de 7 dias, um intervalo de 7 dias. Tem pílula que não, tá? Então veja bem porque isso aí não se aplica a todas as pílulas. Para as pílulas que tem um intervalo de 7 dias entre as cartelas, às vezes você fez a pausa de 7 dias, tomou e esqueceu o segundo, você pode já estar com o ovário numa sequência querendo ovular. Agora, se você já está usando por um período maior do que 15 dias e tomou regrado,
mas aí veio a esquecer 12 horas, a chance de falha é menor. Então, via de regra, não vamos complicar, casos, né? Não vamos complicar. Mais do que 12 horas de esquecimento, usa um preservativo também, tá? Ainda assim não tem indicação da pílula do dia seguinte, não. Mas o preservativo é conveniente, viu? Bom, preservativo sempre, né? Vivemos em tempos de AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Isso é uma coisa bem interessante, né? Quando a gente não tem um parceiro fixo, a ideia é sempre fazer sexo protegido com preservativo, né? É uma coisa que é muito importante a gente colocar. Da autopreservação, né? Com certeza. E outra coisa assim que sempre perguntam pra mim, Tânia, é, por exemplo, eu uso pílula. Existe a possibilidade do meu organismo se acostumar com a pílula e ela deixar de ter efeito? Amparo, isso é um mito, tá? Graças a Deus. A pílula ela continua sendo eficaz, tá? O que pode acontecer, isso aí é para aquelas pessoas que usam uma pílula durante muitos e muitos anos, é que tudo começou com ela bem adaptada àquela pílula. Só que ao longo dos anos, o que acontece com o nosso corpo? Muda. Vai modificando. Você não é mais a mesma pessoa que você era 10 anos atrás. Esquece, acabou. Você não é mais aquela pessoa, você é outra. Tá? E aí pode ser que seja necessário trocar a pílula. Exatamente. Então vamos pensar, isso é bem comum. Chega a pessoa, nossa, eu sempre me adaptei à pílula X. E eu usava e era ótima. Agora passei a ter enxaqueca, passei a ficar inchada, passei a ter sangramento. O que está acontecendo? Você mudou. Aquela pílula não é mais adequada para você. Vamos ver uma outra? Pronto. Simples assim. Então você tem que buscar uma outra composição que vai estar mais adequada para você. Ótimo. Então basta conversar com o seu médico e trocar a pílula no caso de acontecer aí algum desequilíbrio, né? E outra coisa que me perguntam bastante, por exemplo, eu tomo pílula, eu tenho alguma frequência diferenciada para visitar meu ginecologista? Eu tenho que fazer algum exame específico para avaliar a eficácia da pílula ou para avaliar algum efeito colateral, aí, alguma coisa que ela pode estar me provocando? Como a gente tem a recomendação de ir no ginecologista uma vez por ano, para as mulheres que usam pílula, a gente acaba revendo como a mulher está com essa pílula, tá? Mas a verdade é a seguinte, se ela está bem adaptada à pílula, eu não preciso fazer nenhuma modificação. Ótimo. Isso pode ser anos a fio. Só que a mulher tem a necessidade de fazer essas consultas ginecológicas porque a gente precisa passar um espéculo, ver se está tudo bem, fazer o Papa Nicolau, né? Fazer o exame da palpação das mamas, né? Então o exame ginecológico faz parte do autocuidado da mulher, né? A mulher que está preservando a própria saúde, ela vai regularmente no ginecologista para deixar os seus exames em dia. E com isso está evitando complicações e, enfim. Agora, nenhum exame vai dizer, eu estou bem adaptada à pílula, essa pílula está funcionando. Não. A adaptação a gente vê pela aceitação da mulher. Pronto, que é a ausência desses efeitos colaterais indesejados. Todos os efeitos colaterais estão sob controle, né? Ela não está tendo sangramento. Então, está acontecendo isso tudo? Bacana, ela está bem adaptada à pílula, pode seguir e vai fazer toda a rotina ginecológica. Ótimo. Então, se você é usuária de pílula, já sabe, precisa sim manter a regularidade da visita ao ginecologista pelo menos uma vez por ano, não por causa da pílula, mas porque você é mulher e você precisa se cuidar, fazer os seus exames preventivos, o Papa Nicolau, que é um exame super importante e super tranquilo de fazer. E aí, Tânia, uma última pergunta que me fazem muito, né? Ao longo da vida, a mulher vai se transformando, não é? E chega àquela idade, assim, que a gente vira a idade da loba, né? Depois lá pros 35, 40, né? Eu preciso mudar essa pílula, eu já tô caminhando para o climatério, para a menopausa. Muda essa proteção anticoncepcional? A gente já tem no mercado algumas pílulas que já estão sendo pensadas mais para essas mulheres, né? Porque ótimo. O que acontece é o seguinte, acima de 40 anos, a gente sabe que aumenta o risco de trombose e a pílula adicionalmente aumenta o risco de trombose. Não sei se vocês viram no vídeo anterior, para as mulheres que fumam, a gente coloca essa idade de 35 anos, né? Mas para as que não fumam, passou dos 40 anos, o uso da pílula vai ser um risco de ter trombose e a idade também. Então você está somando riscos. Então começa a ser
não recomendável, seria interessante a troca, né? Pensar numa pílula que diminuísse o risco de trombose. Ótimo. A gente está tendo algumas opções no mercado que com composições de pílula anticoncepcional que são mais adaptadas para a mulher que está chegando na nessa menopausa. faixa etária. Sim. Maravilha. E para as mulheres que, inclusive, que podem querer seguir com um tratamento de reposição hormonal da menopausa. Olha, maravilha, então. Então a gente tem opções interessantes, sim. Eu gosto, sim, de para essa mulher que está se aproximando da menopausa, ver qual o contexto de vida dela, se o uso da pílula dá para ser adaptado, quais modificações a gente vai fazer, porque vai ser um período de muita transição hormonal. E uma coisa é bem verdade, a pílula anticoncepcional, ela acaba protegendo o útero daqueles sangramentos irregulares que muitas mulheres que se aproximam da menopausa têm. Porque você, com a pílula anticoncepcional, acaba tendo sangramento planejado. Mais regular, né? Então você ganha de um lado, perde de outro. Na verdade, assim, vamos encarar os fatos. Tem mulheres que têm 40 anos de idade, mas são super ativas e não tem menor fator de risco para ter trombose. Então, para essas mulheres, a gente tenta ser um pouquinho mais tolerante, né? E até ver com elas se realmente é o caso da gente trocar, porque também são mulheres que, se você para a pílula, pode vir uma gravidez e ela não está querendo. E a gente, graças a Deus, a gente agora tem chance de escolha. Pois é. Então, gente, nós fizemos essa série falando sobre anticoncepcional, nós dissemos, né? Quem precisa, quem pode, quem não pode, os efeitos colaterais e todas as dúvidas aí que a gente tem em consultório. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha com as pessoas que você ama e nos aguarde, porque daqui a pouco a gente vem com uma nova série para trazer informações legais sobre a saúde da mulher para você. Isso aí, gente. Tchau! Beijo!